Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é tremendo, graças a Deus. Salve da igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Como é que está fazendo oração representando aqui as pessoas em oração? Eu com algo já enxergo um pouco senhor pior. Né, irmão Manuel? Se a gente com algo já enxerga pouco, que senhor. Mas não dá para enxergar orando, não? Só lembra por deixa mãe. Não, orando no pensamento. Sim, a palavra. Sim, eu vou pedir a Deus para Deus visitar essas pessoas em nome de Jesus. Igreja de Jesus. Eu vou orar depois, orar se der tempo, eu vou louvar a Deus. Se não, se não sou bom fazer uma oração, representar estas pessoas em oração. Glória a Deus, aleluia. E Deus é misericordioso, compassivo da nossa necessidade. Aleluia. Ele pode nos visitar, não é verdade? Ele pode nos visitar e curar, libertar, transformar, expulsar o diabo. Só porque ele faz essas coisas. Não é verdade, Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Então, oramos a nosso Deus. Grandioso Deus, Glória a Deus. obrigado, Pai. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, estamos, meu Deus, meu Pai Santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Pai querido, Pai amado, a suplicamos, oh Deus e Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu favor merecido, Senhor, nosso Deus, para que, meu Deus, meu Pai, o Senhor possa ter misericórdia, meu Pai, dessas almas, dessas pessoas. Costume, meu Deus, meu Pai, para neste guardar, meu Pai amado, meu Salvador, o Senhor sabe, meu Pai, o que nós precisamos e Ele precisamos, porque o Senhor disse, Pai, da Tua palavra no livro, meu Deus, meu Pai, o Senhor te ilude, o Senhor conhece os nossos pensamentos. Deus eterno, Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, repreendendo, meu Deus, meu Pai, todas as obras do mal, todo impedimento, toda a enfermidade, toda a santa malina, toda a macumba, feitiçaria, bruxaria, simpatia, seja para em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Deus Santo, Deus forte, Deus eterno, Deus de Israel, Senhor dos exércitos, visita, meu Deus, meu Pai, visita, meu Deus amado, meu Salvador eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, meu Pai, e concedendo a nossa vitória, porque a nossa vitória vem do ato do céu, amado, meu Salvador, ó grande Deus Jeová, Santo de Israel, Senhor dos exércitos, por amor do Teu nome, por amor da Tua palavra, Pai querido, nós suplicamos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, queima todo lado, queima as barreiras, queima toda a nossa cena, queima o Senhor das trevas, queima, Senhor Jesus, queima a humanidade, queima Jesus Cristo, queima todo mal, queima em nome de Jesus Cristo de Nazareno, Pai Santo, Pai querido, conceda a vitória, Senhor nosso Deus, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Divino Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vai louvar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ver. Glória a Deus. Aleluia. Vou provar Deus, vamos. Deus. Deus Santo.
Tempestade no mar, das montanhas domésticas e na tribulação ele vem socorrer, suas mãos bem te pode suster. Só tocado nas mãos, toma o reino nas mãos, e navega com fé em Jesus. Tanto verá segurança se faz, possuir seguro será. E tu recordar maravilha sem par, no deserto o povo passou, e no mesmo poder ele sempre terá, por não mudar e não falhará. Só tocado nas mãos, toma o reino nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então verá segurança se faz, possuir e seguro será. Quando pede mais fé, eu vou crer, mesmo sendo em tribulação. Quando as mãos do poder, o teu eco dirá sobre as ondas e poderá. Só tocado nas mãos, toma o reino nas mãos, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, possuir seguro será. Possuir seguro será. Amém? Esse Deus é também. Deus é. Aleluia. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Eu peço que os irmãos estão de pé, você está assim para o servo do Senhor, amém? Aleluia, Jesus. A bênção chegou, Jesus está aqui, com seu poder o mal já saiu. O anjo de Deus aqui se levantou, na nossa casa a bênção chegou. Jesus está aqui, com seu poder.
igreja com a santa paz de Cristo, Jesus. Vamos, irmãos, fazer uma oração aqui. Aliás, fazer a oração para essas pessoas que estão inscritas aqui. Também já vamos pedir a Deus que Ele ilumine sempre as nossas mentes. É uma ordem até imperativa, não é? Pedir a Deus que Ele ilumine nossas mentes para que o Seu nome seja glorificado dentro da própria razão que traz a palavra de Deus. E apresentando esses pedidos, apresentando também alguns carrinhos, como sempre. Tantos que é necessário apresentar, mas vamos apresentar, não é? Apresentar todos em nome do Senhor Jesus. Daqui já iremos dar prosseguimento nesse trabalho que o Senhor nos ordenou. Ele nos ordenou. Vamos, Senhor Deus, Pai poderoso, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça, como tens dado, Senhor. Nos segura, ó grande Deus, as tuas santas palavras, como os tens tanto segurado, Senhor da glória, os teus santos caminhos, no poder da tua palavra, santa e poderosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre. Senhor da glória, tens pedido de oração, Senhor da glória, seja, meu Deus, visitados por ti essas pessoas, meu Deus, e outras também que não estão nesse pedido, Senhor. Manda nas tuas mãos, no poder da tua graça, em Cristo Jesus, teu amado Filho, louvado e glorificado és o teu santo nome, e permanece, ó Deus, para sempre. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, meus amados. Nós estamos sempre nas segundas-feiras com a matéria de ensino bíblico, e é a mesma coisa que cumprir o dever de orar. Da mesma maneira que nós devemos orar, porque o Senhor nos ordenou, é a mesma ordem que Ele nos deu para ensinar e aprender. Vinde a mim, aprendei de mim e ide ensinai. Ensinai, exatamente. Ele concluiu a palavra, sou manso e humilde de coração e feliz. Não é a mesma coisa que quer dizer, ide ensinai com humildade de coração. Com mansidão de espírito e com humildade de coração, porque ide ensinai segundo a mim, segundo Ele ordenou. Você não sabe que a época é essa. Eu vou usar aqui uma palavra sobre Cristo. As palavras, depois eu vou traduzir. Palavra. Cristo. Eu vou usar a palavra no original, depois eu vou traduzir, tá bom? Então preste bem atenção. Desde todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, Ele esteve na posição, na visão teofânica. Depois eu vou traduzir para os irmãos compreender o que é isso. Depois que Ele subiu, Ele não é mais teofânico, Ele é eufânico. Isso é vindo da origem da palavra de Deus. O que é teofânico? Teofania. Fania no original significa pessoas, e teu é Deus. Então Jesus se manifestou em forma de pessoas humanas, homens, assim, comeu, bebeu. Então, visivelmente, as pessoas viram a Cristo visivelmente. Então, Ele se manifestou nessa posição teofânica. Quando Ele abençoou Jacó, Ele veio em forma de anjo, mas era Deus em forma de homem. A palavra Teu é Deus. E a palavra Fania
pessoas, homens, pessoas. Se você não quer anotar aí, pode anotar. Theo, no original, o nome de Deus é Theo. Theo é Deus. E Fania, pessoas, o homem. Para nós compreender mais quem é Cristo, o Senhor da glória. E ele foi visível, muitas vezes no ministério dos profetas, dos heróis da fé, mas depois ele sumiu. Ele sumiu. Não se vê mais Jesus. Agora ele se manifesta de outra maneira. E nós devemos acatar. Depois a irmã terminar de anotar. Anotou, irmã? Anotou? Isto. Teofania. Deus em forma de homem. Porque sucedeu com Jesus durante todo o seu ministério, ele esteve aqui na terra. E antes também. Manifestou a Gideão, a Moisés, manifestou a Jacó, Josué, tudo em forma de teofania. Eles viram ele, mas depois que ele subiu, aí ele sumiu. Não aparece mais como teofania. Porque, por causa que agora ele é glorificado. Se alguém quiser ver Cristo hoje, é necessário que deixe o corpo e fique só no Espírito, suba lá em cima na glória. Mas depois que ele subiu, ele deixou a sua habitação eufânica. Deus em nós. Agora ele está em cada um de nós. Eu, Jesus. Teofania, homem, mulher. Então ele hoje é Cristo eufânico. Por isso que cada um de nós temos que ter muito cuidado em considerar todos os irmãos de uma maneira bem sincera, bem saber o que está fazendo, porque hoje Cristo está na vida de cada um. Não devemos tratar ninguém com desdém, desfazer, com desfazimento. Tratar alguém que parece que é bem menos mesmo, e é só um irmãozinho. Eu já ouvi pessoas falar isso, né? Então, o cuidado é muito grande, porque todos nós hoje temos um potencial, um ministério pessoal chamado eufânico. Bem nos capítulos 15 de João, como nós sabemos, 14, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Está falando isso. Virei e voltarei para vós. Então ele volta e voltou em espírito, só que ele é Deus em nós. Por que ele é Deus em nós? Porque Isaías 7:14, assim está escrito, não é? Que ele chama aí Emanuel, quer dizer, Deus conosco. O Deus em nós. Então todos nós hoje sentimos, quando compreendemos a palavra, sentimos muito felizes. Tanto no nosso ajuntamento, na igreja, quanto fora dela, quando estamos sozinhos em determinado local, em casa, mesmo às vezes tem muito desnível de ideias familiares, mas com tudo isso, essa nossa segurança, ela é plenamente garantida. Hoje é assim. Compreenderam ou não? Eufania. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a vida. E ele expressou: antes que Moisés existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele está dizendo: eu sou o Alfa. E sou o... E esse eu sou está em nós. Aleluia. Glória a Deus. Ele está bem compreendendo. Porque se nós não compreender a palavra, nunca nós vamos até valorizar o nosso ministério, mas nem tanto como deve.
Aí o Espírito Santo veio, ele é Deus, não é? Ou não? Ele é Deus. Por que que ele é Deus? Porque ele é um e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem mesmo no arrebatamento da igreja ele não sairá da terra. Deus fica na terra. E Deus leva a igreja para o céu, para a glória. Mas ele fica na terra. Por quê? Porque ele, o Espírito Santo, não sai do lugar. Ele não chega, ele é. A gente usa muito essa linguagem. Jesus chegou, Jesus vai chegar. Mas no sentido bíblico ele não chega em lugar nenhum. Ele é presente. Isso é Salmo 46, versículo 1, né? O Senhor é socorro, bem presente na hora. Ele é. Ele não chega, ele é. E isso nos alegra muito. Estava falando, Moisés, sobre Cristo no ministério terreno e Cristo no ministério agora invisível. Porque o ministério agora ele é invisível. Ele só se torna visível porque os mensageiros falam. Estava referindo sobre a palavra traduzida sobre Cristo. Na época que ele esteve na terra semelhante a homens, pessoas, ele viveu a vida toda em teofania. Teofania. Depois eu fiz a tradução para a igreja. Acho que ninguém ficou confuso. Ficou? A irmã até anotou. A irmã Osana. Ele esteve em teofania. Teo é Deus e fania significa quem? Pessoas, homens. Fania. Isso é no original da Bíblia. Não sabe que a Bíblia, você não pode ler a Bíblia, imaginar e transmitir. Porque a margionologia, ela é falsa, referente à origem da palavra. Então você precisa examinar e depois você trazer uma tradução do original. Qual é o original? O original é o hebraico. O original é a língua eterna, o hebraico. E na época também teve um paralelo, que foi o aramaico. E hoje, para o Novo Testamento, o nosso original é o grego, a língua grega. Quando nós aprendemos sobre igreja, aprendemos que a igreja ela é chamada de eclesia, o eclésia, devido que a função que ela produz, não é? A igreja tirar de fora, chamar de fora para dentro, quer dizer, convidar o povo a Cristo, lá do mundo para dentro da graça. Por isso que quando eu ouço alguém dizer que Deus está requerendo isso, aquilo, a gente fica muito até triste e constrangido, porque ensinando é assim. Aqui na igreja, todos os membros, eles são valorosos. Todos os membros são missionários. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Fazendo missão. Com uma finalidade. A igreja é um corpo missionário. Quero fugir do assunto, mas dando exemplos de muitas emoções. Agora, não sei se a irmã chegou a ouvir, que depois que Jesus subiu, ele entrou na glória. E ninguém mais vê ele agora. Se alguém para ver, é preciso que o corpo fique aqui, igual João deixou no Apocalipse, né? No capítulo 11. E ele foi em espírito até a glória. Mas fisicamente não se vê, por causa da glória que ele está. Só que, depois que ele subiu, ele funciona em eufania. Eufania. Eu é Cristo, ele disse. E fania é homem. Tanto é que todos hoje têm esse ministério pessoal com abundância. Mesmo que sejam membros, às vezes não tem vocação para pregação,
mas tem vocação para cultuar, vocação às vezes para distribuir um folheto, vocação às vezes não, vocação para arrumar o púlpito, olha mais para o lado das irmãs, e vocação também para limpar a igreja. Tudo isso é o quê? Respondam. Missão. Compreenderam? Se não houver quem limpa a igreja ficará suja? Sim. E os que limpam a igreja são privilegiados? E muito privilegiados. Porque tem Deus na vida. Então a eufania é Jesus cumprindo a palavra do capítulo 14, como 15 de João, dizendo: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei, enviarei o Salvador. Aí nós somos portadores de Cristo, mas em eufania. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo conosco, e cada um são consolados. Antes de distribuir os envoltos, vamos ver aqui em 1 Timóteo 6,16. Isso que eu estou referindo. Por isso que é bom, é bom não, é mais do que bom, é tudo ensinamento. Você fica mais. 1 Timóteo 6, versículo 16. Graças a Ele. Maravilha. Então o Espírito Santo, quando tem o Espírito Santo, eufania, não haverá encrenca na igreja. Pode haver porque somos falhos e fracos, mas resolve com a melhor maneira possível, por causa da potência do Espírito Santo. Alguém encontrou 1 Timóteo? Pode ler. Glória a Deus. Se for possível, né? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Amém. Isso, ele está no lugar inacessível, não tem acesso. Por causa do que? Da fraqueza humana e também da sua glorificação. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Ele está num local inacessível, ao qual ninguém pode ver. Ninguém tem acesso. Agora nós estamos vendo ele quando deixamos aquela fé que não nos deixa, aquela fé natural, que ela não contribui para a salvação, porém como testemunho que Deus existe. Mas essa fé invisível é Deus em nós. Nós não vemos Ele, mas Ele está em nós devido que a mudança de ideia, a transformação de atitude, a mudança radical de atitudes, a compreensão. Então todos serão ricos nesta graça, porque não tem como alguém invocar a Deus se ele não dedicar na oração depois no ministério da palavra. Por isso que é perigoso a visão parcial quando não demos valor à palavra. E invocar a palavra é você exercer o ministério que Deus te deu. Se é louvor, se é reger o louvor, se é ministrar a palavra, se é outras funções da igreja, exercer com perfeição, com dedicação. Isso é uma demonstração que estamos invocando o nome. Por quê? Ele está servindo para nós e para outras pessoas. Não é isso? Serve para nós e às vezes, muitas vezes, serve muito mais para outras pessoas do que para nós. A Bíblia fala isso. Por esse motivo que é preciso, irmãos, que é preciso que nós estejamos sempre examinando a palavra, mesmo no sentido básico, mas devemos aprender, que você vai se desenvolvendo mais em
vários crescimentos, não é só na graça e no Espírito Santo, não. Crescei na oração, isso, crescei para dentro, unido orando também em casa, isso é crescer. Crescer para dentro. Os discípulos ficaram na igreja primitiva 10 dias no crescimento para dentro. Está em Atos capítulo 1, versículo 14. Eles estavam juntos em oração, oraram 10 dias. 10 é o número do Espírito Santo. Nós aprendemos naquele esboço sobre os 9 dons divididos em 3 grupos. Quem pegou esse esboço? Minha irmã Pedrina, mas alguém pegou? Você não pegou, Gerson? Os 9 dons divididos em 3 grupos. 9 e o Espírito Santo 10. O número do Espírito Santo é o número porque ele comanda as 9 beatitudes ou as 9 bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, dita por Cristo. Ele comanda os 9 dons espirituais. Ele comanda as 9 qualidades do amor. E ele comanda os 9 frutos do Espírito. Tudo está relacionado. Lá no Antigo Testamento também tem esses exemplos todos. O Espírito Santo. Então, para nós saber bem o que significa ele, o Espírito Santo. Então, ele atua nessa posição, 10 minas, 10 reis, assim por diante. E vamos vivendo. Conhecer a palavra no sentido prático, ter certeza de perseverança. É uma realidade nisso, Senhor da glória. Então, hoje nós vivemos na época de eufania. O que significa isso? Cristo em nós. Aprenda. Cristo em nós. Olha aqui, ó. Vamos vir aqui em Hebreus capítulo 8. O 10 também fala. Eu já vi pessoas falar que Deus levanta o inferno até o céu. Deus não me deu essa. A emoção, às vezes, os acréscimos, traz muitas invenções. A questão da pessoa ser. Porque, não sei, mas eu sei. Biblicamente, não é bom você pregar emocionando as pessoas. Receba. Depois, quando sai daqui, há uns 5, 10 minutos, não recebeu nada. Isso é perigoso, é traição a Cristo, no sentido bíblico. Porque, na verdade, todas as vezes que os apóstolos pregavam, Cristo pregava, ele disciplinava a pregação. Sabe o que é disciplinar? É você usar uma palavra e completar o fundamento dela. Fundamento. Isto é, pregação com interpretação, disciplinar, educar a mente. Que está ouvindo? Pode ver que quando Jesus ele inaugurou a igreja aqui na terra, no dia de Pentecostes, ele veio em espírito, claro. O povo orou 10 dias e sentaram. Foi isso? Oraram 10 e depois? O que aconteceu eles sentados? Foi visto línguas repartidas como de fogo e repousou-se sobre cada um deles. Aí depois que veio as línguas de fogo, aí que eles receberam, aí começou o barulho. O barulho é o Espírito Santo que traz o barulho, não é o barulho que traz o Espírito Santo. Em versão contrária, estavam quietos, veio o Espírito Santo, está no capítulo 2 de Atos, veio o Espírito Santo sobre eles, e aí houve a glorificação, porque o Espírito Santo traz glorificação. E traz até barulho divino. Glória a Deus e aleluia, amém, assim por diante. No sentido
já até mesmo individual. E ali veio variedade de línguas, que naquele dia todas as nações do mundo estavam em Jerusalém, na época. E Pedro, usado por variedade de línguas, ele pregou naquele dia para 16 nações. E todas aquelas nações que estavam lá ouviram a palavra. Todas, naquela época eram só 16 nações que existiam sobre a terra. Quando Deus espalhou as línguas lá do dilúvio, ele espalhou em 16 idiomas. Às vezes eu fico tão feliz, tão assim bem abastecido, nós ficamos sem saber quem é Deus. Deus não espalhou as línguas lá no dilúvio? Capítulo 11 de Gênesis, espalhou em 16 idiomas. Passaram-se 2000 anos, Deus não permitiu que aqueles idiomas aumentassem, congelou. E no dia da pregação de Pedro, todas aquelas pessoas que foram espalhadas, foram desterradas, desorientadas, uma não entendendo a língua do outro, no dia da pregação de Pedro, todas elas receberam o convite para aceitar Cristo. Eita Deus maravilhoso! Foi verdade, você vê que coisa linda. Ele estava contando com mais detalhe, eram 16 nações mesmo que estavam no dia de Pentecostes. Imagina o nosso Deus, que ele espalha e ele faz o convite a reconciliar novamente. Não é que ele espalha, é que a pessoa se rebelia, ele corrige e depois diz: vinde a mim, os que são arrependidos. Coisa, não é? A pessoa se humilha, né? Recebe a bênção. Todos se humilham. Os que humilham, Deus tem um compromisso de não lançar ninguém fora, sobre todos que se humilham perante Ele. É compromisso com juramento. Não é simplesmente ele falou, não, mas ele falou, ele jurou, assim por diante. Aqui tem a questão referente sobre propriedade pessoal, o patrimônio pessoal, o ministério pessoal, como quiser. Aqui na Epístola aos Hebreus, tanto faz no capítulo 8 como no capítulo 10, fala as mesmas palavras. Aqui no capítulo 8 da Epístola aos Hebreus, aqui a partir do versículo 10, vamos ver o que diz a palavra de Deus, que já se cumpre em nosso meio. Porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Aqui está falando para Israel, só que Israel parou e nós seguimos. Eita maravilha! Israel parou, mas o Senhor avançou. Oh, aleluia! Avançou e chegou até nós. Aqui, ó, e a palavra diz no versículo 11, né? E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Eufania. Ele está falando de eufania. Eu e vocês. Seja adolescente, idade mais avançada, menos, média, toda classe de pessoas, sabe ler, não sabe ler só um pouquinho, não sabe, mas tem entendimento para aceitar Jesus, é Deus conosco. Abrange toda a classe de pessoas de um modo geral. E ainda ele expressa aqui, né, serei desde o menor para o pequeno. Ele diz aqui a palavra, versículo 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Já ouvi pessoas pregar que vai comparecer lá no juízo final para prestar conta. É tão feio mentir assim, de uma maneira bem agressora contra o próprio Deus. Não existe isso na Bíblia.
existe o juízo final, e nós estaremos lá, mas não para ser julgados, porque a misericórdia, nós já tivemos um comentário sobre a palavra misericórdia, não tivemos? Qual o significado dela? Não sei se alguém se lembra. A palavra misericórdia vem de duas frases: miséria para acordo. O título do pecado é miséria. Seja rico ou pobre, não aceitou Jesus, espiritualmente está em estado de miséria e não tem outra alternativa. Mas desde que a pessoa aceitou Cristo de coração, de dentro para fora, não de fora para dentro, automaticamente Jesus pega aquele ex-miserável, fez uma aliança com ele, através do sangue de Cristo, e passa a carregar aquele ex-miserável dentro do coração de Deus. E nós carregaremos Deus nos nossos corações. E assim ambos tornamos amigos. O que é importante da palavra, irmãos, que a gente sente feliz, porque a palavra, ela é absolutamente digna de confiança. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ela foi tirada da condenação. O título de condenação que estava sobre ela foi rasgado, anulado. É igual a quitação de uma casa. Você recebe sua escritura e a sua casa foi quitada. Assim também nós recebemos de Cristo a justificação e as nossas dívidas foram pagas. Aonde? Aí nós somos testemunhos, foi na cruz do Calvário. Por isso que até no orar, nós temos que ter um raciocínio espiritual. Em vez de ficar pedindo misericórdia, agradeça. Eu sempre oro assim, pastor, agradecendo. Por quê? Porque ela foi selada uma única vez. Selada com quê? Com que tipo de selo? Pelo sangue de Jesus. Então, às vezes, em vez de a pessoa ficar dizendo mais agora, não, agradeça. Sim. Pergunta. No juízo final, seremos julgados ou não? Nós, 1000 anos antes do juízo final, haverá o tribunal de Cristo. E esse período antes do juízo final, a igreja vai passar para o julgamento. Esse julgamento não é para condenar alguém, mas é simplesmente para avaliar galardão. É julgamento. Esse julgamento será logo depois da guerra do Armagedon, princípio do milênio. De sorte que as pessoas que ir para o milênio, elas já vão julgadas lá. Quer dizer, já passam pelo julgamento sobre a avaliação de galardão. E salvação não, porque salvação não tem uma especificação mais do que outra. Por isso que a palavra estou referindo ministério pessoal, quando estou referindo dom. Aqui não refere dom, refere a beneficência de Deus através da salvação. Não tem um mais salvo do que outro. Tem? Tem, irmãos? Existe mais grandão do que outro que é mais salvão? Ainda bem que os irmãos estão aí para cooperar. O Senhor diz na palavra dele que ele não faz exceções, né? O Senhor diz na palavra dele que ele não faz exceções. De maneira nenhuma. Os homens fazem exceções. De maneira. Deus fala, ó irmã, é assim. Tem crente que sofre. Ó, Deus descomplica tudo. O homem, às vezes, é até homem de Deus, mulher de Deus, às vezes, complica tudo que está descomplicando. A gente vê isso na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na época da prática. Então, a igreja, irmã, antes do juízo final, ela vai ser julgada. Na chegada de Cristo, para estabelecer o milênio. Depois, na sequência, nós entraremos nessa área. E haverá uma reunião com todos os salvos naquele
naquele momento, os que morreram em Cristo já estarão ressuscitados, já passaram pela peça das bodas e agora voltarão com Cristo para reinar. E naquele período haverá o juízo, ou seja, o julgamento para avaliação de galardão. E naquele julgamento haverá pessoas que não recebem nenhum galardão, mas está salvo. Interessante, né? Não é pelas obras, né, pastor? É bom que todos entendam isso, é uma doutrina. Isso. Isso. Ele só recebe um galardão imerecido, que é a salvação sem trabalhar. Primeiro dia você aceitou Cristo, então a pessoa recebeu um galardão que não merece. Agora, tudo que fizermos depois da aceitação não contribui para a salvação, contribui para galardão. Por isso vai ter essa diferença, né? As coisas que as pessoas fazem, vai fazer. Isto. Paulo ensinava muito isso sobre essa salvação sem galardão. Já leram? Paulo falando sobre salvação sem galardão. Está em 1 Coríntios 3,16. Se a obra de alguém se queimar, tal sofrerá prejuízo, todavia o tal será salvo por o fogo, sem isto é, sem galardão. Venha para frente, irmã. Irmã Fernanda, vem cooperar aqui. Isso, todavia o tal um exemplo. Uma pessoa ganhou muitas almas, fez muitos trabalhos na obra, de repente ele parou. Aquele trabalho não é considerado porque ele parou. A obra já não é considerada para galardão. Mas na última hora ele aceitou Cristo. Aí ele recebeu a salvação, mas não recebeu porque as obras se queimaram. As obras foi a zero. Sim. Não, qualquer tipo de trabalho que você fizer. Porque qual significa a palavra fiel? Fiel se refere a alguém que faz para Deus o que sabe, mas que faça constante. Não pare de fazer. Tem coisas que é tão fácil de fazer, não é? Estou usando até a palavra de passar um pano nas cadeiras, contribuir para galardão também. Está entendendo? A vassoura na igreja, arrumar o culto e outras coisas mais. Tudo que você pode fazer, porque nós só devemos fazer aquilo que Sabemos fazer. Sabemos fazer. Diga. Só um pouquinho de água aí, Lázaro, pode miserável. Lázaro agora estava na glória. Quando fala do julgamento da igreja, esses falsos pastores
mas ele vai para o juízo final. Nós estamos falando do julgamento da igreja salva, o povo salvo. Mas é o que ela falou. O rico, ele pregava a falsa chamada teologia da prosperidade. Ele pregava, tem um ministério aí, não gosto de falar o nome porque é meio antiético, mas eles pregam a palavra falsamente, falsifica abertamente, só que não sabe. Só que lá dentro existem muitas pessoas que são salvas. Porque quando o fariseu prega, sabia que a pregação do fariseu salva as pessoas? Sabia ou não? Eu li Filipenses 2, que Paulo fala, não importa como a palavra seja pregada, né? Por quê? O fariseu, ele prega certo, só que ele vive errado. Entendeu? E você recebe a palavra certa, que ele pregou, você está salvo. Mas ele não, porque ele prega certo e vive errado. Está isso em Mateus 24, 50. O espancamento dos cegos com o rebanho, Deus tirará o rebanho e deixará o cego nas trevas. Pregador. É triste. E hoje a gente vê tantos pecados ocultos sendo expostos por aí afora, né, nas redes, é verdade. Então, quando nós cometemos algo, precisamos estar sempre reconciliando com o Senhor. É uma realidade nesta boa palavra. Vamos adiantando. Quem compreendeu? Vamos parar aqui nessa tecla. Eufania. Que eufania? Mas com a plena plenitude do Espírito Santo. Não é parcialmente, não, é integral. É o derramamento. Hoje não tem mais função dobrada do Espírito Santo. Hoje é derramado. Já leram isso, né? Já leram? Não? Aí aqui, ó, vamos ver que nós estamos comentando sobre isso. Aqui, ó. É no capítulo 3 do Evangelho de João e também em Romanos 5, 8. Vamos ver o que diz a palavra depois. João capítulo 3, 32, 33, 34. O Evangelho de João não existe mais, foi só naquela época que a lei era limitada. Hoje não pode pedir mais, não pode se pedir mais assim, você está regredindo aquilo que Deus deu, não é? Isso que é bom. Não, porque dobrado tem limite. Se vocês olharem bem, Elias tinha operado 8 milagres. E Eliseu era conferencista, ele conferiu os milagres de Elias, depois ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor me dê porção dobrada do seu Espírito. E analisando bem, do ministério de Eliseu com o ministério de 16 milagres. Foi 2 vezes mais do que o ministério de Elias. Imagina o que é bom entender. Você deturbar a palavra de Deus, está condenando você mesmo e os que ouvem. Isso é no Velho Testamento, em Atos veio o derramamento do Espírito. Veio o derramamento, veio o Espírito Santo em prova do quê? E número 7, todo, plenitude, o número 7 é o número da plenitude de Deus, que vem de Deus. Vem em forma de preenchimento. Olha aqui, olha. Né? Isso, diz aqui a palavra de Deus, né? Aquilo que eles viu e ouviu, versículo 32, e ninguém aceitou o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá do seu Deus, não dá Deus o Espírito por medida. Não é por medida, é derramado. É derramado. Todos que invocam o nome dele. Derramado. Por isso que a palavra fala Deus em nós, porque vem no sentido. Aqui em Romanos fala também da mesma maneira sobre o derramamento do Espírito Santo. Derramamento pleno do Espírito Santo em nossos corações. Aqui no capítulo 5,
principalmente o versículo 3, olhando nessa boa palavra, a palavra de Deus, que nos exorta com toda a segurança, toda a garantia. Contrário, isso. Eu quero já ir diretamente no capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz conclusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, ou em nosso coração, pelo Espírito Santo, e a luz foi dada. Depende da tradução, né? Foi outorgado, quer dizer, dado com abundância. Abundância. Estão compreendendo? Isso. Então não é dado por medida. É quanto a pessoa deseja, para que ela dê testemunho das profecias de Joel. O derramamento do Espírito Santo é geral, mas em parte é parcial, porque existem hoje pessoas que têm o Espírito Santo, mas têm vontade de brigar, contender. Está compreendendo? É parcial. É igual no milênio, todos receberão o Espírito Santo, mas o desejo da guerra está ali. Quando aquele pouquinho desaparecer, aí não foi derramado em forma de confissão, mas em forma de caráter, não foi. Aí aparece. Isso nos alegra muito. Às vezes alguém pede dobrado, nada disso, porque não devemos regredir, irmãos, regredir aquilo que é em abundância. Por isso, quando o crente não lê, tudo quanto é tipo de tema, tudo quanto é esquema, muitos crentes acompanham. E é um grande erro. O erro perigoso. Porque ele distorce a Bíblia, distorce para qual finalidade? Para a sua própria perdição. Segundo Pedro 3 em diante fala disso. 10 em diante fala que os indoutos e inconstantes torcem a Bíblia e distorcem para a sua própria perdição. Perdição. Condenação também, né, pastor? É a mesma coisa. Por quê? Diminuir ou aumentar contribui para a perda de salvação. Já leu isso? Está no Apocalipse. É Apocalipse já. 22, 18 e 19. Aí daquele Que tirar, escreve a palavra, diz essa profecia. O acrescentar, Deus acrescenta pragas como prova de reprovado. Demonstração. E se alguém diminuir, o que acontece? O Senhor risca o nome, o livro da vida. É exatamente isso. A gente vê muitas. E o importante que a palavra ela é sincera. Por isso que tem Deus em nós, como na oração do consagratório de Cristo para nós. Também, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz, eu neles, o Pai, e eles em mim. É uma comunicação de amigos, né? Filhos, servos e amigos de Deus ao mesmo tempo. Muito lindo a boa palavra do Senhor. Isso contribui para qual finalidade? Perseverança. Não é alguém antes de perseverar. Só é difícil quando a pessoa não compreende a palavra. Quando ela compreende, fica tudo mais fácil em perseverar. Porque você promove uma renúncia daquilo que tem. Por isso que é bom estudo bíblico, nós aprendendo e distribuindo também. Uma vez a professora lá do CFO, ela falando assim, né, que no Velho Testamento, Deus dava para os profetas só uma porção do Espírito. Né? E hoje nós temos um Espírito Santo 100% não faz nem o que eles faziam. Por quê? Quantas vezes nós lemos, todos nós lemos assim, e veio a palavra de Deus a Jeremias. Depois lemos novamente, e veio a palavra de Deus a segunda vez a Jeremias.
Então, no versículo, um profeta, mas todos. Depois continuamos. E veio ainda mais a palavra de Deus a Jeremias. Por que isso? Todas as vezes que o Espírito Santo atuava na vida dos profetas, transmitindo um recado ao povo, repreendendo o povo, ele fazia aquela obra, realizava aquela obra e saía. Não é igual hoje que ele nem fica. Está compreendendo? Ele operava, por isso que vinha o Espírito uma vez, outra vez, e cada vez ia. Mas agora não. Agora Deus fez com que nós fôssemos propriedade especial dele, e o Espírito Santo veio e posicionou em nós uma obra completamente cheia de plenitude. Agora o Espírito Santo não vem mais sobre nós. Ele está ele não vem. Ele está em nós. Interessante, né? Bom, comentário, a palavra fala disso aqui, ó. Aqui mesmo em Romanos 10, fala, capítulo 10, versículo 8, Paulo exortando a igreja, dizendo, olhe bem, a justiça que é pela fé, ele, a personificação da graça, diz, não diga que irá lá naquele local, lá naquela vila, ou naquele bairro, buscar alguém para que transmita a palavra, para que ouçamos e praticamos. Não. Porque diz então a pregação da fé, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. No teu coração. Compreenderam? Às vezes a pessoa não sabe o que possui, e às vezes não se dá tão bem que vai buscar algo que ela já tem. Que ela já tem. Já leu isso na Bíblia? Eu já li todo, mas não. Está em Romanos 10, versículo 8, 9 e 10. Eu só citei, mas está escrito assim, não é? Agora, no capítulo 14 de João, versículo 23, Jesus confirma isso, porque todos que os apóstolos falaram, eles aprenderam com Cristo. Antes de ser revestidos, depois que eles foram revestidos, aquilo que Jesus falou, que foi lá do subconsciente, depois que eles foram revestidos, aí o Espírito Santo jogou do subconsciente para o consciente. Aí eles lembraram tudo que Jesus tinha falado. Quando você esquece algo, vai lá para o subconsciente. Você tenta lembra aí, vem o consciente, relembrando isso. Vamos ver João 14, 23, que está escrito aí. É do Evangelho de João. Se o irmão Gerson quiser ler para nós, dá para ler, irmão Gerson? 14, versículo 23. Então, lendo a boa palavra de Deus. Ora. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Morada. Só esse versículo, está compreendendo? Se alguém me honra, guarda a minha palavra, meu Pai o honrará, o amará. E viremos nós para ele. E nele faremos morada. Morada. É a felicidade da igreja que aprendem, não se emocionam. Tem essa razão. Já que você está em João, vê o versículo 26. Aquilo que, versículo 26 do mesmo capítulo 14. Aquilo que os discípulos levaram em esquecimento, quando tinham os dons, mas não eram revestidos, depois voltou tudo à tona. Aí Jesus fez a prevenção. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso. Tudo que Jesus falou sobre a ressurreição, sobre o caráter, enfim,
Eles não deram ouvidos porque não entrou um despertamento sobre o aprendizado, que ainda faltava ainda revestimentos, revestido. Aí, mas depois que Jesus subiu, cumpriu essa palavra, porque tudo que eu falei, o Espírito Santo vos fará lembrar. De todas as profecias que eu falei, eu nem pensava em Pentecostes, nem pensava em reforma, em revestimento, em restauração. Mas quando ele recebeu o revestimento, ele começou a pregar e interpretar a profecia do profeta Joel. Porque o Espírito Santo, olha irmãos, que ele é a Bíblia não caduca. Sabia disso? Quem examina a Bíblia numa leitura dedicada, ela pode ficar velha como povo fisicamente, mas nunca envelhece a mente. Nunca. João, quando ele escreveu o Apocalipse, segundo a sua biografia, já estava mais ou menos de 94 a 96 anos. Foi já naquela época, 94 para 96 anos, quando ele escreveu o livro do Apocalipse. João. Paulo morreu com mais de 100 anos. E quase todos os apóstolos também morreram naquela data. Sem caducar, Paulo escrevendo em livro, até preso, mas com a mente nítida. Boa. O esquecimento não apodera de uma mente que examina a palavra, ou que gosta de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos quase no fim, vamos só por 10 minutos. Eu vou distribuir os esboços para a semana que vem, e as irmãs que estão aqui tragam, porque é assim, nós temos compromisso com o ensinamento. E quem está ouvindo tem compromisso de aprender. Mas é preciso que assuma o compromisso com aprender. Porque nós desperdiçar a oportunidade, é a mesma coisa. É isso mesmo. Daniel, pode dar para responder. Esse aqui, não sei se as irmãs têm, que nós terminamos sobre os irmãos, eu sei que tem. A irmã, eu sei que tem esse aqui, as irmãs têm, não é? As irmãs levam, os irmãos, mas olhem, se comprometa em, não é porque eu estou aqui, mas é porque a palavra ela é assim. Nós temos que ter interesse de aproveitar as dádivas que Deus abriu para nós, a oportunidade que Deus abriu para nós. Você tem desse, irmão? Os 9 dons? Esse. Quem está pedindo? Não pegou? Pegue para uma facilitação de ler a Bíblia Sagrada, porque aqui estão muitos versículos e ele nos leva a examinar a palavra. E o examinar a Bíblia é equivalente a orar. Não sei se os irmãos têm essa experiência sobre examinar a palavra. A gente, como humano, tem dia que a gente está num desânimo, parece que vai desabar tudo. Todos nós. Mas no momento que você começa a fazer isso, a inspiração é nova na hora. Gostosa. A experiência para perseverar. Experiência própria, né? Experiência própria. E isso é a nossa alegria, a nossa segurança. É o Espírito Santo que nos alegra. É importante a palavra do Senhor. Então, os irmãos que tiveram, o irmão tem, né? O irmão pegou a semana passada, nosso amigo aí, parente do irmão Itaíros, não sei se é sobrinho, é primo, é vizinho.
primo do irmão Thaís. A família você está sempre vindo, né? Que maravilha. Eu sei, mas na verdade não terminando agora, 9 horas. Tá bem, irmãos? Depois nós vamos avaliar essas profecias de Daniel. É interessante, não é somente eu não, eu estava comentando com um crente da igreja Adventista do Sétimo Dia e outro crente, irmão da Adventista da Promessa. E eles chegam à mesma conclusão que Daniel profetizou, que Jesus faria o concerto com muitos na metade da semana. Que dia é a metade da semana? A semana tem quantos dias? 7. Qual é a metade de 7? Que dia tem? Que dia é a metade da semana? Para dar 3 dias e meio. Quarta-feira, meio-dia. Foi o dia que Jesus morreu. Isso para as pessoas é muito estranho, mas o Império Romano, para que se... Isso, mas ele ficou 72 horas, contado o dia de 12 horas. 3 dias de 12, 3 noites de 12. Qualquer pessoa que examina com mais cuidado, sabe disso. A hora nona, pastor, é 3 horas da tarde. A hora nona é às 3 horas da tarde. Então ele morreu, ele passou pela cruz das 9 de cedo até as 3 da tarde. Tanto é que ele ficou o número do homem que é caído para levantar. O número do homem caído é número 6. E Jesus ficou 6 horas na cruz, sofrendo pelo pecado, os pecados das pessoas caídas. Imagina que coisa, 6 horas. E a sexta frase da cruz foi que todos os nossos pecados caíram sobre ele, que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, virou o rosto, porque todos os pecados da humanidade caíram sobre o justo. Tanto é que aceitar Cristo e receber e consideraram é uma obra plena do Espírito Santo, só ele traz. Sabia disso? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus criou o homem no 6º dia. E assoprou-se na narina do homem, o homem se tornou perfeito, saiu do número 6, foi para o número 7. Mas quando pecou, voltou novamente ao estado de miséria. Interessante, não é? Tudo isso Cristo fez. É uma realidade nisso. Vamos já terminando, mas vamos ver aqui Daniel, dá tempo, 9 horas, terminando agora para nós das 9 mesmo. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Quantos dias Deus demorou para ouvir as orações de Daniel? Quem sabe? Quantos dias? 20. Hã? Quantos dias? Eu já vi as pessoas pregar 21 dias. Daniel orou para Deus responder, não. Daniel orou 21 dias, só que Deus respondeu no primeiro dia. Mas vamos realizar o capítulo 9, versículo 27. É o último, cara, é o último versículo, né? O último. O livro do profeta Daniel. Esse que é a matéria que nós vamos comentar, estudar de pouco em pouco. 9. Capítulo 9, versículo 27. A irmã quer ler? Pode ler. É. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso. Fim. Nós estamos vendo guerra. E ele é o Messias. Aí fala do um que parece o Messias, o anticristo, mas é Messias. Então o Messias faria na época que Daniel falou, o concerto por muitos, por quanto? Uma. Se nós olhar na entrada de Jesus em Jerusalém e a saída de Jesus
na ressurreição, dá uma semana completa. Interessante. E na metade da semana, ele cancelou a lei cerimonial. Ele fez com que o seu sacrifício, hoje não precisa mais nós fazer um prato de comidas, de carneiros, de frangos, de cereais, farinha, farofa. Não precisamos mais fazer sacrifício para honrar a Deus, porque esse sacrifício foi encerrado na cruz, na metade da semana, no livro do profeta Daniel. Interessante, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o uso de objetos, porque o Espírito na lei usava objetos como guia de bênção. E os espíritas e romanos fazem a mesma coisa hoje. Eles usam plenamente o Antigo Testamento, usando objetos como intermediários para alguma coisa. E tem crentes que usam isso. É tão perigoso que se a pessoa descobrir que agora é espírito em verdade, ele não usará mais objetos como via de intermediarismo, como mediador. Mediador. O que é mediador? É uma coisa que está entre mim e Deus. Isso aqui é um mediador. Então, a bênção vem para esse mediador e esse mediador transfere para mim. Não funciona. Que Deus abençoe. Na outra segunda, querendo Deus, vamos continuar com a palavra. Hoje tivemos os comentários tão importantes sobre o ministério da palavra e o aproveitamento dela. Porque tem pessoas que gostam de fazer, manipular a vida do outro. Parece que ele não sabe nada, só o outro que sabe, né? Gosta de contar a vida do outro, que ele e você está assim, o outro não sabe. Está errado demais. Alguém falou para mim assim: olha, Deus está te dando um grande livramento, porque você está enganado. Porque Deus não dá grande livramento, Deus dá todos os livramentos. E todo tipo de livramento está incluído na palavra. Só o Salmo 91 fala que Deus nos dá 11 mil, no versículo 7, não é? Fala que Deus nos dá quantos livramentos? 11 mil, mas não é mentira, é verdade. E imagina bem os restantes livramentos. Quando nós oremos, nós devemos agradecer a Deus por livramentos que sabemos e que não sabemos. Pelos livramentos que vemos e também que nós estamos vendo. Mas o livramento é todos, está em Efésios 3. Ele nos deu todo tipo de bênção espirituais, lugares celestiais em Cristo. Se vê todas as bênçãos espirituais, imagina os livramentos que o Senhor tem nos dado de uma maneira geral. Apresenta as ofertas a Deus, apresente com amor, apresente com alegria, com graça em cada coração. Não devemos nunca reduzir a palavra. Diminuir é tirar a responsabilidade da salvação que ela possui. Colocar. A pessoa está, não é, se assumindo a responsabilidade da salvação, ou ela está assinando sentença para condenação. Perigoso, muito perigoso. Então vamos ser bem cautelosos na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, receba a oferta dos teus servos que o Senhor tens preparado, Senhor. Ó Deus e Pai, com o poder da tua palavra santa e maravilhosa, porque na verdade, Senhor, o Senhor começa tudo primeiro, meu Deus, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. E graças ao Senhor nosso amado Deus. Aleluia. Pode passar os envelopes, irmãos e irmãs. Não quiser passar isso aqui, às vezes misturaram, separaram, né? Não separaram. Mas tá, passe aí, pegue pela fé. Já vamos agradecer a Deus. A irmã Ivone daqui a pouco está com palavras avisos. Vamos na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Compreenderam, irmãos? Aí você tem prazer de cantar assim, olha. Eu quero trabalhar para meu Senhor.
levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar na do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar na vinha do Senhor. Todos podem cantar e podem praticar, porque Deus ele não faz pressão assim para que você trabalhe. Ele coloca cada um na sua posição, é igual os membros do corpo. Ele não coloca os olhos no lugar dos pés, nem a mão, e nem a mão no lugar da cabeça. Não é assim, irmão Natalinha? E nem a orelha no lugar do olho. Cada uma tem uma função, assim também os membros. Tem em Coríntios 12 em seguida. Todos têm valor na igreja. Eu já ouvi, irmãos, cada terrível expressão. Já ouvi pregador dizer assim, ó, os crentes hoje estão tudo morto. Vocês já ouviram ou não? Imagina, né? Que descaso são de Cristo. Que falta de conhecimento. Falta de reverência. E por que não dizer falta do Espírito Santo, pensando que tem, e na verdade não tem. Então, Deus usa a pessoa para sentar nos bancos para ouvir a palavra, irmãos. Isso não é pessoa morta, é pessoas vivas. Ninguém pôs uma pressão para vir à igreja, não. Os irmãos vêm à igreja, os irmãos, porque sentem vontade. Você já viu um morto sentir vontade? Então, está compreendendo? Então, isso é muito ridículo. O falso profeta mais perigoso é os que vivem entre as igrejas de Deus. E tem muitos, sabia? E Deus, ele prova os membros enviando falsos profetas dentro da igreja. Paulo fala disso, 2 Tessalonicenses 2:11. Que Deus envia o espírito do erro para que os que vivem resistindo à verdade, para que creiam na mentira. Vamos fazer a oração para agradecer. Irmã Ivone, me avisa, irmã Ivone. E os irmãos que vão tomar a ceia, já vamos celebrar, tá bem? 9h, 9h, vamos já dar a ceia para os irmãos. Ela tem um casal, quem são eles? Graças a Deus, vamos agradecer a ele. Mas a irmã Ivone com a palavra, depois que os dois vão tomar ceia. A irmã Natalina e a esposa, que honra. Cadê a esposa? Está ali, seja bem-vinda. Maravilha, né? Eu cumprimento a Santa Igreja Gloriosa Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amanhã está nossa irmã Grace aqui trazendo a palavra do Senhor. Quarta-feira de manhã tem consagração e à noite está a nossa irmã Eliana, né, trazendo a palavra também. E quinta-feira é culto de doutrina, sexta-feira de manhã tem consagração com a nossa irmã Cida lá do Jardim São Lucas, Parque São Lucas, e à noite oração. Sábado o irmão não vai vir pregar, mas Deus vai preparar uma pessoa para estar pregando no sábado, né? Porque sábado ele tem um congresso, então não vai dar previsto sábado. Aí você vai começar a campanha mesmo só no outro sábado. Amém? E domingo tem ensaio, não? Tem ensaio? Tem ensaio? Então domingo de manhã, consagração e ensaio com o grupo. Amém? E segunda-feira está o nosso irmão Manuel aqui, né, trazendo ensinamento. E de manhã tem consagração com a nossa irmã Olga, né? Nossa irmã Olga está trazendo a palavra. Hoje eu contei aqui, irmão, tinha quase 30 pessoas aqui hoje. O presbítero estava aqui, né, presbítero? Presbítero Manuel? Você estava aqui hoje, né? Estava, né? Estava cheio, não estava? Do lado da mulher. Contei, tinha quase 30 pessoas hoje na consagração. Foi uma bênção, tinha mais do que agora à noite. Então,
Deus assim está abençoando as consagrações, graças a Deus. As consagrações estão sendo uma bênção. Amém? Nessa oração aí eu quero que os irmãos apresentem a mãe do irmão Carlinhos, na mão do Senhor, né? Ele ligou agora de noite para mim e ele tinha acabado de chegar no pronto-socorro com a mãe dele. Os caras estavam meio fraquinhos, aí eu ensinei para ele fazer o suco de inhame, né? Com suco de uva. Só que é o suco de uva puro, né? Ele bateu com inhame e dá para ela. Aí ele disse que chegou e bateu o suco, comprou o suco de uva, né? Puro. E ele chegou e bateu com inhame, deu para ela e ela tomou 2 copos e já estava alegrezinha. Falei, graças a Deus, né? Porque a única coisa que cura isso daí mesmo, tirando Deus, irmão, só o suco de uva com inhame, viu? Que tira toda a fraqueza, tira toda a resina. E o inhame ele é muito bom, ele é bom para também aumentar a imunidade. O irmão que tem uma imunidade baixa, começa a tomar suco de uva com inhame. Ele aumenta a imunidade também, viu? Então, nessa oração, apresenta ele na mão do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E Deus vai dando a vitória, amém? E as palmas que logo o Senhor retorna para o Senhor. O suco é bom, até para o coração. Creio que todos sabem, né? O suco de uva é bom até para o coração. E sobre o nosso ensinamento, enquanto houver revisão, estamos aqui. E a irmã também está se preparando para ajudar. A irmã Otaíros, o irmão Flávio, aqueles irmãos que tem, todos têm valor na obra, mas cada um para uma coisa, não é? Eu já avisei isso várias vezes, se a irmã tem, ou tem também. Deus vai capacitando para ajudar, porque sempre nós não trabalhamos só, trabalhamos sempre em parceria com os profetas, apóstolos e irmãos presentes também. Cristo na frente, Cristo em nós, Cristo em nós. Tem um ministério ali no Colorado, do lado ali do açougue, o título é Cristo em vós. Ele interpretou muito bem a natureza do Novo Testamento, Cristo em nós. Coisa linda, não é? Vamos agradecer. O irmão já aceitou Cristo? Mas seja bem-vindo. Sentiu de aceitar hoje? Mas seja bem-vindo, hein? Tá bom? Seja bem-vindo. Tem mais alguém? Ah, não, os irmãos se conheciam. Parece. Parece mesmo, né? Um parecido um com o outro. E é tudo da minha cidade lá. É do mesmo lugar do lado. Vamos agradecer a Deus, irmão, por esse trabalho que o Senhor nos deu nesta noite tão maravilhosa. Que a Bíblia diz que quando você recebe a palavra, o ministério de cura divina está presente também. Deus pode curar as enfermidades, repreender algo que está em nosso corpo. Não quer dizer demônio, porque crente não fica endemoniado. Eu sou crente dedicado, ele não fica endemoniado. Pedro usou, Jesus falou com Pedro, para trás de mim, Satanás, porque ele ainda não era revestido, né? Por isso que ele não era que ele estava endemoniado. Naquela hora o inimigo entrou nele e citou Pedro. Mas a cura de enfermidades, todos nós estamos sujeitos a ficar enfermos da carne, assim por diante. Isso é relativo à vida. Agora, maldição não pega no cristão. Porque o sangue de Cristo isolou. É Cristo em nós. Cristo, Senhor Deus, estamos te agradecendo, Senhor, por esse trabalho maravilhoso. Também levando o teu povo em paz, como o Senhor trouxeste, apresentando o irmão Carlos, Senhor, agora com sua mãe e os demais enfermos, na virtude divina, Senhor, da tua santíssima palavra, que vive e que permanece, o grande Deus, para sempre. E nós precisamos estar sempre mantidos no poder da tua santa e gloriosa palavra. E nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, que permanece para sempre. Amém e graças a Deus. Se alguém quiser receber o seu prazer, eu vou ser bem prudente, mas já estão todos abençoados. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus.